Separou aqui um trecho, já vou ouvir o Sakamoto, mas vamos ver o que disse Jair Bolsonaro na manifestação do Rio. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Quem estava lá em cima era o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, Sakamoto. E a Polícia Militar estimou 400 mil pessoas nesse ato. A USP, 18 mil. A Datafolha, cerca de 30, 40 mil pessoas. 400 mil, Sakamoto? A gente que já acompanhou, sei lá, em Copacabana teve show da Madonna há pouco tempo, né? Dá para ter uma estimativa ali do público, quadras e quadras, né, de pessoas. Enfim, parece que inflaram, né, esses números. Boa tarde. All News da O tarde áudio, o áudio. desta segunda. Tá desligado. Eu tô falando. Ah, agora chegou aqui. Não sei se Eu era aqui. ouço bem, Léo. Aqui não estava saindo, acho que no ar também não. Agora vai. Boa tarde, Sakamoto. Não, eu Boa tô tarde, ouvindo, gente. eu tô Boa tarde, ouvindo. Raquel. Opa, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui nessa tarde de segunda-feira. Diego, é aquela coisa, né? O pessoal, o bolsonarismo precisava daquele evento arrasa quarteirão, precisava de uma somatória de Madonna, Lady Gaga, Rolling Stones, assim, para chegar no Congresso Nacional e falar: olha, tamo com potência, tamo aqui, ó, carregado de público para vocês sentirem. Vocês vão ser contra a anistia? Mas, na verdade, a realidade foi outra, né? Então, o que acontece? O grupo, o Monitor do Debate Político, né? Ele que estava antes na USP e agora está no Sebrap, que é outro centro de pesquisa bastante reconhecido no Brasil, calculou em cerca de 18 mil no ápice. O Datafolha calculou em cerca de 30 mil também, né, no ápice. Você tem números relativamente, tem as margens de erro, etc e tal, mas a grandeza de um está mais ou menos próximo da grandeza do outro, né? Agora, isso é totalmente diferente, né, do que calculou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, controlada por ninguém mais, ninguém menos que Cláudio Castro, bolsonarista do PL, que se elegeu, inclusive, graças a Jair Bolsonaro, que já fez o quê? Ah, mas multiplica por não sei quanto, taca aí 400 mil pessoas. E aí o que acontece? Qualquer criança, né, nem se somando as pessoas que estavam na praia, né, curtindo o domingão de sol, dava 400 mil almas, gente, né? E aí você vai pegar várias pessoas, a Amanda Rossi também, repórter investigativa aqui do UOL, também fez o cálculo, não fecha, precisaria de quase 20 pessoas por metro quadrado para chegar no número que o bolsonarismo deu, né? Ou seja, não é o caso, né? Não foi o caso, isso é quase que é uma impossibilidade técnica, né? Era mais de um corpo ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, ou seja, o que aconteceu no final das contas, né? A PM do Castro deu uma inflada gostosa no público para evitar que o ato esvaziado, né, ele frustrasse todo esse processo, essa pressão pela anistia do Bolsonaro que está tramitando no Congresso, como a Raquel explicou, como a apuração da Raquel colocou. Né? Ou seja, se você garante, se você reconhece, olha, gente, o ato foi realmente menor do que a gente imaginava, a gente esperava 1 milhão, apareceu 18 mil, apareceu 30 mil, você vai chegar, o que acontece no Congresso Nacional? O pessoal, pô, pera lá, não era eles que estavam com metade da população do lado? Não era eles que estavam com a população com o bolsonarismo todo ativado para poder botar pressão? Então, pera lá, ó. Eu não vou nessa, não, porque tem como o Supremo, vai que eu voto nisso, o Supremo fica de olho, tem os meus processos também, vai que uma parte do eleitorado vai pegar, vai ficar bravo também, afinal de contas, anistiar gente que depredou, que quebrou, que tentou golpe de Estado, né? Também pega mal com o pai do eleitorado, eu vou ficar aí na minha.
Então, o que que acontece? A força dessa manifestação, de bombar essa manifestação, estaria na capacidade dela ser sentida no Congresso Nacional e esquentar a chapa de quem estava em cima do muro. Com esta manifestação, quem está em cima do muro, dá até aquela descida e fala: olha, por enquanto não, me procura na semana que vem, que na próxima manifestação que a gente vê o que que acontece. Né? Então é o seguinte, a primeira, tem várias lições que dá para tirar disso. A primeira é que a polícia militar inflou descaradamente. Logo depois, próprios aliados de Bolsonaro, políticos, começaram a perguntar nas redes sociais: você confia em quem? Na polícia ou em cientistas sociais e na imprensa? Bem, eu não tenho muita dúvida com relação, não à polícia em geral, mas um número calculado que a polícia tira de vozes da cabeça dela, né, ligada a um governo que está claramente querendo ajudar Jair Bolsonaro. A Sakamoto. polícia, quando quer, faz um trabalho excepcional. Não foi o caso nesse caso. Diego, só para a Aham. gente arrematar, né, o Pablo Hortelado, que é um dos coordenadores dessa pesquisa, me falou o seguinte: olha, é claro que teve muita coisa que atrapalhou nessa convocação. Porque todo mundo está dando, não, o bolsonarismo perdeu sua capacidade de mobilização. Não, pera lá também. Vamos muita calma nessa caminhada, né? Ele falou: olha, tem que vir confusão na organização, estava-se na dúvida se faria vários atos pelo Brasil e depois decidiu se fazer no Rio de Janeiro, isso pode ter atrapalhado. Estava-se querendo fazer um ato forte contra o Lula e a anistia junto, o Bolsonaro e o pessoal preferiu fazer mais anistia do que contra o Lula. E aí, ato para defender a anistia chama muito menos do que um ato para derrubar governo, né? Por exemplo, para pedir para ser contra o governo. E isso ajuda. Agora, precisa de várias manifestações flopadas para dizer que o bolsonarismo perdeu sua capacidade de organização. De qualquer maneira, mesmo com a popularidade baixa do Lula neste momento, a questão para os congressistas é: vale a pena lutar pela anistia de uma pessoa com risco de se queimar junto à opinião pública, se nem os seguidores dessa pessoa se mostraram empolgados de fazer o mesmo? Sakamoto, hoje o Otávio Guedes na Globo News noticiou que a Polícia Militar teria inflado os dados a pedido de Cláudio Castro, do Palácio, né, das Laranjeiras, do governo do estado do Rio de Janeiro. Porém, o governador nega, né, essa ordem. Então, é isso, né? A É, informação que circula é ele essa. vai, né? Mas aí é óbvio, né? Tipo, e essas duas coisas, né? Eu achei ótimo que o Otávio, sempre muito bem antenado, né? Trouxe, né, essa informação, mas neste caso estava bem descarado também, né? O caso que a PM não ia fazer isso gratuitamente, assim. É claro que ela tem. Quando a PM não precisa fazer algo, ela fica quieta. Tem um monte de vezes que a PM não gera números, né? E no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares, fica de boas, né? Agora, quando há um número desse tamanho e um número que descaradamente está fora da realidade, né? E aí, repito, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou dizendo que uma manifestação não seja capaz de levar tudo isso para a rua. Não estou falando que um líder como Bolsonaro, líder carismático, não seja capaz de levar tudo isso para a rua. Não estou falando que, mesmo outras vezes que ele trouxe gente, ele levou uma maré de gente para a rua. Mas é que estou falando que desta vez não foi o caso. E aí fica mais descarado ainda se a polícia tivesse tacado, Diego, 100 mil, 150 mil, ia ficar menos descarado. O 400 mil, quase meio milhão, é que fica difícil de engolir, né? Fica. E o Tarcísio de Freitas, né? Vamos ver o que ele disse também nessa manifestação, governador de São Paulo. O que eles fizeram? Usaram batom? Num país onde todo dia a gente assiste traficantes indo para a rua, onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política, foram reabilitados. Está certo isso? Está certo isso? Parece haver justiça nisso? Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. Raquel, você tem apuração sobre o Tarcísio, né? Olha, Diego, eu estava conversando, porque bastante gente foi às redes sociais criticar o governador de São Paulo de ter ido esse ato pró-anistia. Então, o João Amoedo, que foi
um dos fundadores do Novo. Agora, eu também fui conversar e estava conversando com gente muito experiente na política, gente ligada ao empresariado, ligado a banqueiros, que tem uma preferência aí pela candidatura de Tarcísio de Freitas. E a avaliação é que Tarcísio perde um pouco entre as pessoas que são ali mais do centro e são contra a anistia, mas que ele não tinha muitas alternativas e ele acaba saindo fortalecido dessa história. Vou explicar por quê. Ele teria que ir para se posicionar como um candidato da direita. Ele precisa do apoio de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a avaliação é que ele deve abrir caminho para Tarcísio de Freitas ser o candidato, porque ele não vai, ele vai querer ou não ir preso, ou Bolsonaro, tá? Bolsonaro vai querer ou não ir preso, ou pelo menos diminuir sua pena. A avaliação hoje é que ele não vai ter a mesma coragem que o Lula teve de ir preso e fazer todo aquele enfrentamento, então ele vai querer costurar algum tipo de acordo, então ele precisa de alguém que seja viável politicamente para ser eleito. Então Tarcísio de Freitas paga esse pedágio de ir a esse protesto, de defender essa anistia, mas ele foca todo o discurso dele na crítica ao governo Lula. Então ele tenta ali se desviar. Você vê, inclusive, o pedaço que a gente assiste é muito focado na carestia, é muito focado na corrupção. E a avaliação que essas fontes me fizeram também é que é o seguinte, quem está insatisfeito com o governo Lula hoje está com a popularidade muito baixa, né? Então o Lula hoje, se fosse candidato hoje, tudo constante, a eleição está longe, né? Se fosse candidato hoje, ele perderia a eleição. Se Lula perde a eleição e vem um candidato de direita, qual a alternativa, por exemplo, para os ministros do Supremo? Que não, eles vão querer um bolsonarista mais radical? Alguém da família de Jair Bolsonaro? Ou eventualmente o governador Ronaldo Caiado, que muita gente dessa área do empresariado e do PIB considera mais incontrolável que Tarcísio? A avaliação que eu tive é que assim, Tarcísio é a melhor opção, inclusive, para os ministros do Supremo, porque não se imagina um impeachment de um ministro do Supremo na presidência de Tarcísio de Freitas. Então, a avaliação hoje dessas pessoas que são mais favoráveis e que estão trabalhando por essa candidatura de Tarcísio de Freitas é que ele faz um movimento de apoio à anistia, em que ele perde um pouco dessa posição de mais moderado, mas um movimento necessário para ser o candidato da direita, mas que ele não perde tanto, porque todas as opções a ele, dentro do campo da direita, são piores para quem não quer uma radicalização. Sakamoto, ele falou aí durante o ato que tá tendo a nossa tarde, eu quero ver quem vai se opor ao projeto de anistia. O Supremo tem se colocado, não oficialmente ainda, mas me parece que alguns ministros já se posicionam contrários, né? O que você acha dessa fala do Tarcísio, a presença dele, como destacou a Raquel, as falas dele também sobre o presidente Lula e o governo? Opa, então eu estava no mudo. Olha, ô Diego, a parte que o Tarcísio ele fala da questão de todo esse processo de golpe de Estado, eu achei lamentável, né? Um governador que quer se colocar, mesmo à direita, mas como algo diferente de Bolsonaro, ele manda muito mal. A gente sabe, é claro, a gente não é ingênuo, a gente sabe da necessidade política dele de herdar os votos do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, conseguir conquistar os votos mais ao centro, né, para poder disputar uma eleição à presidência da República. Mas ele não precisa agredir a democracia para isso. O Tarcísio rifa a democracia em nome do apoio do Bolsonaro em 2026. Ele dá uma rifada na democracia, né? Primeiro que é o seguinte, ele abraça aquele discurso que há mais de um ano a gente estava repudiando na CPI dos atos golpistas. Aquele discurso que quer tentar menosprezar, quer tentar passar um pano gigantesco no 8 de janeiro de 2023. Ele pergunta, o que eles fizeram? Foram até irônicos, usaram batom?
E depois ele fala, num país onde todo dia a gente assiste traficantes indo pra rua, onde os caras que assaltaram o Brasil voltaram pra cena dos crimes, está certo isso? Ele faz esse comentário. Isso mostra, inclusive, um desconhecimento do próprio governador com relação às pessoas que foram presas, por exemplo, que foram processadas. A gente tem entre eles um caso que foi. Toda vez que o Bolsonaro fala de velhinhos e velhinhas com uma Bíblia na mão, a gente lembra da dona Fátima de Tubarão, de Santa Catarina, que já tinha sido condenada por tráfico de drogas, com envolvimento de menores de idade, e estava lá depredando o prédio público no 8 de janeiro. Sabe? Ela é uma das processadas, uma das várias que tem BO, na verdade, nas costas. Então, essa tentativa de passar um pano generalizado para uma agressão à democracia, eu acho um absurdo. Eu acho que não tem como uma pessoa bater no peito e se dizer um democrata e, ao mesmo tempo, passar pano para o 8 de janeiro, mesmo que seja em nome da sua própria candidatura no futuro. É claro que Tarcísio não é Bolsonaro, mas Tarcísio não precisa abraçar os princípios equivocados de Bolsonaro nessas horas. Não precisa. É um realpolitik porque é o seguinte, é claro que defesa da democracia não dá voto. Na defesa da democracia, a gente sabe, não vai dar voto no final das contas. Dar voto no final das contas são outras questões, custo de vida, crescimento econômico e tantas outras coisas nesse sentido. Só que, no mínimo, as pessoas carregam biografias, as pessoas carregam suas próprias biografias e carregam seus nomes. É extremamente negativo para a biografia de Tarcísio ele ir para o alto do carro de som, mesmo que não tenha se vestido de amarelo para dar aquela contornada e ido de azul seleção, né? Para, na verdade, fazer na defesa de Bolsonaro, acaba fazendo uma apologia ao que foi uma tentativa de golpe de Estado. Não dá para menosprezar. Qualquer pessoa que menospreza o 8 de janeiro está fazendo apologia, sim, à tentativa de golpe de Estado. Né? E aí é o seguinte, eu acho que o Tarcísio, como líder de oposição que ele pode criticar e bater no governo Lula e bater no governo federal à vontade. Isso aí, essa parte, falar contra a esquerda, falar que dá para melhorar a vida, que a inflação tá cara, que isso aí faz parte do discurso político. Tem gente que fica bravo, mas faz parte, é parte do jogo. No que pesa, é claro. Não dá para esquecer que o Bolsonaro, inclusive, era chamado de Bolsocaro há alguns anos por conta da explosão de preços no seu governo, teve inflação de mais de 10% num ano e tudo isso mais. Então, no que pese isso, né? Mas o Tarcísio pode fazer isso. O que eu acho extremamente preocupante, Diego, é um governador do estado economicamente mais relevante do país, do estado demograficamente mais populoso do país, né? Abraçar esse tipo de coisa. O Brasil precisa de democratas independentemente da coloração política, Diego.